Tu podia dizer pra mim, eu tenho técnico, você não tem. Não, 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 não Ah, é isso. não vem que tu não Eu tem ainda, não assinou, não assinou. Quando não assinou, velho, não assinou, não assinou. Tu não tem técnico não, também. não é que eu tenho técnico, eu tenho o técnico. Ele é Eu bom, sei que ele é já bom. está, inclusive, te causando Não, algum causa, tipo de causa. inveja. Eu sei Causa que. sim, porque Mas o. ele é um técnico estrangeiro que eu sempre olho atravessado e não é por xenofobia, é pela questão de, né, conhecer onde está vindo, essas coisas, é sempre um processo muito delicado. Mas esse é um técnico que, além de bom técnico, ele é ambientado ao futebol brasileiro. Ele sabe como as coisas funcionam aqui, como é que é o calendário, como é que é a logística, como é que é o funcionamento da torcida. Ele sabe como é que é. Então vocês fizeram uma baita aquisição, cara. Vocês fizeram certo. Nem que tu vá pagar 2 milhões por mês para ele e que isso te dificulte o processo de contratações. Mas eu sou o cara que acha que tudo começa pelo técnico, velho. Então vocês fizeram bem. Tu sabe que eu acho que tava na hora de mudar um pouco do conceito, cara. Tu viu que eu tô com o cabelo hoje, eu esqueci de botar gel de manhã, aí eu passei o Não dia tá inteiro legal. trabalhando, agora tá. Não tá legal, não tá legal. Mas eu não sabia que tu era cabeleireiro. Tá bom. É. Mas, ô Baldasso, a questão desse conceito, sabe? Porque a gente tá falando de um treinador que já passou pelo futebol brasileiro, é um treinador cara, pra tudo tu vai encontrar sempre um pró e um contra. Ah, o pró é que ele era um cara muito desejado, que ele é um cara de outro nível. Ah, o contra. Pois é, mas ele já trabalha há 30 anos, ele tem poucos títulos no currículo. Também é verdade. Mas eu acho que o conceito. Tem muito treinador que às vezes a gente exalta aqui no Brasil por ganhar campeonato estadual. Né? Então também esses caras são expostos a outros fatores. Mas eu tô me apegando muito à questão do conceito. Acho que a nova gestão do Grêmio, capitaneada aí pelo presidente Odorico, ela tá agindo muito rápido. O primeiro passo foi o seguinte: tá bom, vamos assumir a gestão do Grêmio na segunda-feira. Mano, terça-feira a gente se reúne de manhã cedo, tá bom? Tá bom. Terça-feira, mano, a gente quer te agradecer. Somos muito gratos, respeitamos muito o teu trabalho, mas nesse momento a gente quer mudar o conceito e tu não vai ser o nosso treinador, tá bom? Tá bom. Sem ter outro cara acertado. Porque no Uhum. meio dessa situação, simplesmente o Luiz Castro poderia chegar e dizer assim: eu não quero ir. Sabe? O Grêmio cedeu um pouco, o Luiz Castro tá vindo com 6 profissionais, né? Porque são os profissionais da confiança dele. Ele explicou e argumentou o porquê que ele gostaria dessa quantidade de profissionais. O Grêmio está dobrando o salário da comissão técnica. Dá para se pensar assim, dá para dizer que é exagero. Ah, é exagero. Mas se o Mano ganhava 1 milhão, tu faz um esforço e põe mais 1 milhão e paga um cara que traz um outro conceito. Até porque, pelo que a gente está vendo aí das ações do novo departamento de futebol, o Grêmio prometeu para o Luiz Castro algo em torno de pelo menos 4 novos titulares, jogadores Uhum. em nível de titularidade. Claro que a bola vai rolar depois, tem todo um trabalho que o Pelaipe, o Antônio Dutra tem que fazer também de dispensar jogadores, de recolocar jogadores em outros mercados. O Kike Oliveira não vai ficar, o vice-presidente lá de futebol do Nacional de Montevidéu já está dizendo aos 4 ventos de que o Kike vai ser jogador na próxima temporada do Nacional, mas eu acho que é um bom conceito, tá? Eu gostei dessa busca e principalmente dessa resposta rápida, porque em nenhum momento se falou de outro treinador, se falou o tempo inteiro justamente do Luiz Em nenhum Castro. momento. Em determinado momento se disse que o Mano Menezes ficaria, que ele teria conversado com o Dorico, mas não tinha nada acertado. E o primeiro nome, quando se definiu que não seria o Mano Menezes, foi ele, e ele veio e foi rápido, Bagé. Foi rápido. Esse é o grande lance. Foi rápido. O futebol parou quando? Nós É. estamos na. Nós estamos na sexta-feira agora, né? Sexta, E entramos na precisava, sexta. precisava ter uma resposta rápida, né? Foi rápido, cara. Foi rápido, velho. Foi rápido. Agora, o Bagé, eu queria discutir contigo uma coisa que eu tô, né? Nós estamos falando de reformulação de grupo, tu falou de saídas de jogadores, de chegada de jogadores. Ahn, Período de férias agora. O Campeonato Gaúcho começa dia 11 de janeiro. Não vai ter tempo para fazer uma pré-temporada completa. Tu acha que a dupla Não. Grenal vai começar o Campeonato Gaúcho com time de guri? Ou Eu time, não. sei lá, reserva? O que que tu tá imaginando? Porque Eu dia diria vinte que e um, oito de janeiro começa o Brasileiro, aí já é outra história. eu diria que um time descaracterizado. Eu não acredito em time de guri, mas acredito em um time descaracterizado. A gente sabe Uhum. que a pressão pega, né? Eu lembro que, se tu pegar. Vamos pegar casos específicos assim. O Inter, quando ganha o Mundial lá de 2006, tu lembra que em 2007 começa aquele time comandado pelo Lisca, lá no Cecinzão, em Cidreira, no deserto de Cidreira, Eu e tava dá lá.
super errado. Pô, a gente Tudo. torrava naquele sol, lembra? Tudo Na errado, época, tudo R$6 um copinho d'água. A Que dupla de seria uns volantes, R$20 hoje. a dupla de volantes do Inter era Pierre, que na época era considerado um grande volante, e o falecido Josimar, que faleceu no acidente da Chapecoense. Era a dupla Putz, de volantes do sabe que Internacional. eu não lembrava que o Josimar tava naquele voo da Chapecoense, tu acabou de me lembrar. Ele era criado no Brasil de Pelotas. Veio lá do Brasil de Pelotas. Mas aí tu vê, eu tô pegando 2007, tá? E não deu certo, não deu nada não certo. deu. Uma vergonha, foi um horror. O Grêmio, quando vai jogar a final do Mundial contra o Real Madrid, lá em 2017, né, 10 anos depois disso, quando o Grêmio volta em 2018 também, o que o Renato faz? Cara, eu preciso dar férias pros caras, os caras precisam descansar, começa com os guri e põe aí o Paulo Miranda, por exemplo, aquele zagueiro ruim que tinha sido contratado. O Grêmio levou pau 5 rodadas seguidas. Eu lembro. E aí o Renato, daqui a pouco Não vai deu. correr risco de ser rebaixado no gauchão. E Não que deu de e novo. foi o assunto. No fim, o Grêmio assunto. até se classificou e ganhou o Campeonato Gaúcho, mas foi um risco mesmo. Mas era um risco. Porque a gente sabe que a cobrança vem muito forte. Tu sabe, Bagé. tu pega, por exemplo. É que assim, Baldasso, tem aquilo que a gente acha que é o seguinte. Cara, não dá pra focar em Campeonato Gaúcho, mas a gente sabe que Exatamente. se tomar 3 pancadas, o sarrafo pega. Essa história, eu recebo o recado todo dia. Esse gauchão aí não vale nada. Joga com time reserva. Tenta perder. É duas derrotas, já tá todo mundo enchendo o saco. Nós, inclusive, estamos enchendo o saco querendo o resultado. É evidente. Claro que nós estamos falando agora de uma impossibilidade. Tu não pode voltar. Eu não sei que dia volta o Grêmio, dia 5, dia 4, não sei se está definido isso, mas deve ser por aí. E aí começa um campeonato dia 11. Tu não vai poder botar a pleno todo mundo. Tu vai ter que fazer um processo aí, entender quem tem a mínima condição de jogar. Não vão ser todos. Aqueles jogadores que são mais pesados, certamente eles não vão ter condições de jogar. Mas, cara, essa história de abandono gaúcho, a coisa do JB, gauchão esquece e tal. Mas não é assim. Velho, o gauchão deste ano, Bagé, foi uma Copa do Mundo. Eu e tu nós brigava todo dia, a pau. Eu e tu brigava todo dia. Não adianta, o gauchão... E outra, nós estamos vivendo uma fase que o gauchão, como na década de 70, tem sido a única competição que nós estamos conseguindo ganhar, né? E fase de pressão. Os dois terminaram a temporada. Claro, a temporada do Inter na parte final ela é pior que a do Grêmio, mas a do Grêmio não é tão melhor assim. É justamente porque a do Inter estava sendo pior e o Inter correu um risco mais perto de ser rebaixado. Porque elas são muito ruins. Só que, tu olha no lado do Grêmio, por exemplo, na questão, obviamente, teórica. A gente não sabe como é que vai começar 2026. Mas o que tu tem lá no Grêmio? Um novo presidente. Era uma rejeição muito grande ao presidente Guerra, e aí ele saiu, e aí isso ameniza. O Grêmio tem problemas financeiros? Claro que tem. Mas aí chega um CEO já falando com posicionamento e demonstrando muita lucidez. Tem o Pelaipe, que é um velho conhecido do torcedor do Grêmio. Chega um novo presidente, uma nova direção, um novo técnico e um técnico considerado top. Aí tu tem o Arthur, aí tu tem o William, tu tem o Carlos Vinícius, que é um baita de um goleador. O Inter, ele tem ainda uma incerteza, por exemplo, quem vai ser o treinador? Uma resistência muito grande a um presidente que continua no comando, e aí tu pega, por exemplo, quem são os bons jogadores do Inter, tá? O Borré não conseguiu jogar no Inter. O Alan Patrick termina de uma forma completamente diferente do que ele tinha lá na metade do campeonato. Baldasso, a incerteza do Inter, ela começa até com a paciência muito menor. Sem dúvida nenhuma. O presidente Barcelos não tem credibilidade nenhuma com a torcida do Internacional e pode ter certeza, a torcida do Inter criou 2 expectativas neste final de ano. A primeira delas é a mais forte, que o Inter não caísse. E graças a Deus deu tudo certo. E a outra expectativa é da renúncia do Barcelos. Porque a renúncia do Barcelos, Bagé, em determinado momento ela era uma coisa de torcedor, né? Esse presidente tem que sair e tal, renuncia, mas é aquela coisa de torcedor. Em determinado momento, depois começou a ganhar corpo real. Começou a ganhar corpo real por uma pressão de dentro do Internacional, pressão do Conselho, e continua sendo muito forte. Eu não sei se vai acontecer a renúncia do Barcelos. Eu acho até mais provável que não aconteça. Mas este ainda é um assunto nos intramuros do Internacional. Há uma pressão muito forte, existem algumas votações na sequência, né, de aprovação de orçamento para o ano que vem, que eu não sei se vai ser aprovado, né, que tem algumas coisas absurdas ali. Aprovação de contas, que eu não sei se vão ser aprovadas, são cartas na manga que a oposição tem para pressionar o Alessandro Barcelos para sair. Eu vou ser bem direto contigo em relação ao que está acontecendo na cabeça do Barcelos, tá? O Barcelos cogitaria renunciar.
E ele sabe que a pressão vai ser forte, e ele sabe que seria muito ruim para ele a não aprovação do orçamento e a reprovação das contas. O Barcelos, ele tem objetivos profissionais, pessoais, de continuar trabalhando com futebol quando sair do Inter. O Claro. Barcelos tem meio que uma promessa ou uma expectativa de ser um dos grandes dirigentes da Liga Forte, tá? Então, ele tem isso na cabeça dele, ele foi até então um dos líderes deste movimento, das tratativas e tal. O presidente Barcelos acredita que se ele renunciar, ele vai estar mostrando uma fraqueza que vai o afastar dos seus objetivos dentro do futebol. Porque renúncia pode significar para alguns covardia, né? Eu até não entendo dessa forma, acho que seria uma grande prova de amor ao Inter se ele renunciasse. Então isso está pegando neste momento. Isso está pegando neste momento. Eu não sei se ele vai renunciar, eu acho que não, mas que esse processo continua acontecendo. Como também sei, e esse foi o começo do nosso assunto aqui, que começar o ano com essa mesma gestão, essa oxigenação que o Grêmio teve, o Inter não tem. É o mesmo dirigente que há 5 anos faz uma administração deplorável. E é o mesmo presidente no ano que vem. Isso, de alguma forma, afasta a torcida também. Porque tu não tem mudança de áreas, né? Vamos além, tá? Tem todo um movimento de remobilização que foi feito nestas últimas 2 rodadas, pelo tamanho do Abel e pelo fato, né? E pelo feito do que aconteceu dele livrar. Mas, cara, aí passa alguns dias, algumas horas depois, e os processos da forma que foram conduzidos para dissolução cara, esse processo de desmanchar e modificar esse departamento de futebol, ele é mais incerto ainda. Porque tu fica te perguntando quem é que vai assumir como vice. Tá bom, vice tu busca ali um político, mas o Mazuco era um contratado, era alguém que estava no mercado. O D'Alessandro era algum contratado, não deu certo, mas é um cara que tinha tamanho, né, que tinha estofo. Como é que tu busca alguém agora? Será que vai seguir o mesmo passo de buscar um ex-jogador? De buscar mais uma vez um escudo? Como foi o Magrão, como foi o D'Alessandro, não sei. Não sei. E os dois torrados, né? O Magrão acaba saindo em meio ao processo e o D'Alessandro sai incomodado, mas de uma temporada que foi muito ruim. Para ele, inclusive, como diretor. Para ele, fez um trabalho eu acho que horroroso. muito mais Fez para um ele. trabalho horroroso. Talvez seja esse o caminho. O diretor executivo, a gente espera que o Barcelos, pela primeira vez, acerte, né? Que o Barcelos só cometeu erros. O Barcelos demitiu o Rodrigo Caetano, que é o melhor do Brasil, para trazer o Paulo Brax, depois o William Thomas e agora o Mazuco. 3 profissionais fracassados que fracassaram no Internacional também. Então esse movimento tem que ser bem feito. Eu até gosto do nome que está sendo especulado, tá? O Fabinho Soldado lá do Corinthians. Ele está fazendo um bom trabalho. Mas, de novo, cara, eu não tenho montado o departamento de futebol, as especulações de treinador até agora, elas não passam nem perto, Bagé, de negociação. A menos que a gente não tenha descoberto, e a gente sempre descobre, mas não há neste momento uma negociação com o treinador. Nem negociação com o treinador tem neste momento. Eu ia chegar nesse ponto. Até sobre o Fabinho Soldado, bom, esse tá bem calejado de trabalhar em clube tumultuado, de muita pressão, sem dinheiro, e lá o presidente, inclusive, foi tirado, né? Foi tirado pelo conselho. Ele foi impeachmentado numa votação de conselho deliberativo. Ou seja, o Fabinho não vai se assustar com qualquer tremor de departamento político. Mas olha só, fica muito claro que com quem que ia negociar hoje se tu não tem mais departamento de futebol? Só se o presidente pegar o telefone. Esse é o problema. É o conselho de gestão do Inter. São os caras do conselho de gestão do Inter que, neste momento, estão fazendo as tratativas para tudo. Eu acho isso um absurdo, primeiro, porque eu tenho muito medo, porque eles são incompetentes. E segundo, agora sim, quem é da oposição que vai aceitar vir? Como é que é? Porque quer me botar de vice de futebol e quem escolheu o treinador foi tu. Você vice de futebol para quê? Para ser um fantoche no vestiário de vocês? Tá tudo errado, cara. O movimento para a saída dos profissionais do vestiário do departamento de futebol, esse movimento foi sério, foi certo e com alguma velocidade. O Inter jogou no domingo, na terça-feira caiu todo mundo, beleza. Só que, né, passou quarta, passou quinta, estamos entrando a sexta e, né, semana que vem já é a última semana do ano. Semana que vem é a última semana do ano, porque depois vai chegar no dia 20 e a galera vai estar envolvida com as festas do final do ano. E que garantia eu tenho que até lá vai estar tudo resolvido? Que garantia eu tenho? Daqui a pouco eu começo janeiro sem treinador, Bagé. Mas aí que tá, tu pega, por exemplo, assim, ó,
O Grêmio, ele deve anunciar aí, até nas próximas horas, tá? Pode acontecer a qualquer momento o anúncio oficial, né, por parte do Grêmio, do Luiz Castro, porque agora as últimas minutas de contrato já foram trocadas, já todo mundo concordou. É isso aí, não precisa mudar mais nada, não precisa mudar mais nada. Então agora é uma questão de protocolo. Eu não sei se daqui a pouco, na segunda-feira, já não vai estar, não em Porto Alegre, né, porque agora tem as festas de final de ano, mas até segunda-feira. Eu diria que até, provavelmente ao longo desta sexta-feira, aí, o Grêmio já possa até oficializar a contratação do Luiz Castro. Aí tu vê só, a gente tá falando de, o Grêmio tem que agir rápido, né? Porque daqui a pouco já tá começando. Cara, o Inter não iniciou uma negociação. A gente tá falando de, vamos lá, vamos pegar o caso do Papito lá do Odair Helman, tá? Cara, eu gosto demais do Odair. Eu lembro que a gente ficou muito próximo na época, antes mesmo de eu ser identificado, o Odair... trabalhando ainda na base, ali no profissional já do Inter, mas sendo um interino, cara, ele era um cara muito humilde, muito simples. Sim. E ele é um cara que volta e meia ainda. Agora, quando ele estava no Santos, eu troquei mensagem. Agora, outro dia, eu mandei uma mensagem parabenizando quando ele conseguiu acesso com o Atlético Paranaense. Ele sempre foi um cara que ouviu muito. E uma vez, quando ele estava no Inter, aí eu já estava lá na Bandeirantes, ele foi num programa com a gente lá, esses debates, acho que era o apito final ali, que tinha mudado de nome, e um dia eu falei pra ele assim, fora do ar, cara, se eu pudesse dizer uma coisa pra te ajudar, eu acho que tu tem que botar ponto final onde às vezes tu põe vírgula. Às vezes tu estica demais uma frase, sabe? Responde e para ali, porque essa tua esticada às vezes pode te complicar. Então sempre que a gente fala, a gente brinca sobre isso, tá? Mas convenhamos, a gente sabe a luta que ele teve em termos de vida, Baldasso. O Papito teve um determinado momento que ele conta pra todo mundo, né? Ele, cara, eu fui no banco, falei com o meu gerente, fiz um empréstimo de um valor considerável e eu tinha X meses pra transformar a minha vida, porque senão era só aquele dinheiro que eu tinha, eu não sabia nem como é que eu ia pagar o banco. E aí as coisas aconteceram, ele vai pra 2016 lá pra seleção brasileira. Cara, ele é um cara de muita luta e que graças a Deus é o trabalho dele. Graças a Deus, o que esse homem forrou os bolsos lá em Dubai, dinheiro. Muito dinheiro. Que coisa. Esse é o cara que merece estar muito rico. Esse. Anda por Dubai agora de férias, né? Ele tava naquele acidente, lembra? Do ônibus do Brasil de Pelotas. O Odair tem uma história de vida fantástica, tá? E aí o Odair vira treinador e ele é tirado do Inter e depois tu começa a olhar os comparativos e tu chega à conclusão que o trabalho dele foi dos melhores. Quando ele chega naquela final da Copa do Brasil 19 com um time ruim. Com Neilton, Guilherme Parede, Rossi e Wellington Silva. O Papito é o melhor treinador do Inter dos últimos 10 anos, Bagé. Tá, mas aí vamos lá. Ele passou 2 anos no Internacional fazendo um ótimo trabalho. E para mim ele é quem melhor consegue colocar para jogar o Rodrigo Dourado. Acho que ele deu uma sobrevida pro Rodrigo Dourado, porque se dizia aquilo, que um volante de área a área, box to box, você não, filho, esse quadrado aqui tu vai jogar. Volante, exatamente. E passa a bola para quem sabe. Por que eu tô fazendo essa ordem cronológica? Aí ele vai lá, cara, vai pro mundo árabe, trabalha, volta pro Santos, vai pro Atlético Paranaense. E no Atlético Paranaense, todo mundo diz que o Petralha gosta muito dele. Ele tá muito bem calçado num contrato que vai até metade do ano que vem. Para esse cara sair de lá, ou o Inter vai ter que fazer uma proposta muito boa financeiramente e trazer para ele um projeto, porque ele sabe que ele não tem por que fechar as portas no Atlético Paranaense, sendo que tá tudo ajeitado para ele ser o treinador, ele só vai sair de lá se ele quiser. O time que volta da Série B no ano seguinte, ele não tem grandes exigências. Claro que não. É um ano de reestabilização. Ele não precisa ganhar grande título, não precisa nada. A condição dele no Atlético Paranaense é absolutamente tranquila. Ela é confortável e cômoda. Por que ele sairia de lá? Acho difícil que saia. Vamos pro Tite. O Tite, ele é o trabalho ideal para ele pegar agora, que é começo de temporada. Mas, cara, será que o Tite, olhando tudo... Porque aí a gente tá falando pros caras do meio do futebol. Aí o Tite olha assim, mas vem cá, ninguém ficou lá, sabe? Os caras conseguiram sequer aproveitar o que o Abel fez. Será que o Tite viria? Aí o Guto Ferreira vazou a informação de que ele só seria o técnico se o Inter fosse rebaixado. Então tu pega assim... Cara, eu não consigo... E, poxa, tu foi repórter a tua vida inteira. Eu não consigo imaginar
quem poderia ser o técnico mais próximo de acertar com o Inter. Ou cai na mão de um emergente estrangeiro ou de um emergente brasileiro, o cara que estava buscando um salto na carreira, uma oportunidade melhor. Por isso que eu continuo falando do Carpini. Mas eu já não tenho segurança, porque, Bagé, eu e tu, nós vivemos as entranhas de vestiários por décadas. Vestiário da dupla Grenal tem dentes, velho. É um crocodilo pronto para te morder a qualquer momento. Tu vai entrar no vestiário do Inter, vai pegar 3, 4 do grupo que passou por um monte de lugar, vai olhar o que esse cara ganhou na vida, vem aqui me dar ordem. Tu sabe como é que funciona o vestiário, sabe como é que funciona o jogador de futebol. Então eu tenho medo de um emergente. Eu não tinha medo quando eu tinha a perspectiva do Abel e do D'Alessandro juntos no vestiário. Porque aí tu tem um respaldo de 2 ídolos do clube e tal. Agora eu já não sei mais. Eu tenho muito. E essa gestão é bom a gente ficar com medo, né? Porque eles de novo estão decidindo sozinhos e o que eles já fizeram de cagada em relação ao treinador. Daqui a pouco me aparece um aventureiro, um Gardelon, como tu diz, do Quinteiros. Aparece um Gardelon aí que sem estofo nenhum pra nada, sem saber o que é o futebol brasileiro e dá merda de novo. E se tu for buscar um Carpini, por exemplo, vamos pegar, tá? Que é um emergente, digamos aí, do futebol brasileiro. Eu acho que ele é bom treinador, tá? Acho ele bom treinador, realmente. Ele trabalhou até esse momento com elencos muito inferiores, com exceção do São Paulo. Os elencos que ele pegou são inferiores aos do Inter. O time do Vitória que ele trabalhou era inferior. O time do Juventude, muito inferior. O Água Santa, que ele fez vice-campeão paulista, o principal campeonato estadual do país, era muito inferior. Então acho que ele tem um bom trabalho a fazer. O time do Inter não é ruim. Tem que ver como é que ele faz agora para escalar da forma correta. Daqui a pouco esfriar alguns que estão achando que são mais do que realmente são. Acho que o Inter tem uma dificuldade muito grande no gol. Porque nunca se sabe se o Rocher está falhando porque ele realmente falha. Ou se ele está falhando porque ele está jogando com alguma limitação física. Não sei. Tu diz que sabe, eu não sei. Mas tu bate muito na tecla do preparador de goleiros. Sim. Né, que o Inter não conseguiu se achar. A gente tá falando de vários pontos, Balas. Então não é simplesmente tu trazer um treinador. Então o treinador que chega no Inter hoje e ele olha... Bom, se ele olhar muita coisa, ele não vem, tá? Eu sei que é uma grande vitrine. Eu acho que por um Carpini seria perfeito. É uma grande vitrine que ele tem, é uma grande oportunidade que ele tem. Mas tu precisa ter estofo de vestiário. É por isso que eu acho que daqui a pouco eu não vou me surpreender se o presidente Barcelos não aparecer com outro na fila, depois do Magrão, depois do D'Alessandro, quem Pode será ser. o outro ex-jogador? Pode ser. Não, e tem a outra coisa, né, Bagé? A reformulação de grupo. Quem tu vai decidir mandar embora, tu tem que fazer com o treinador sentado à mesa. O treinador tem que estar sentado decidindo junto. Tu não vai fazer a cirurgia no grupo de jogadores agora antes de contratar o treinador, porque tu pode querer mandar embora o Bernabé e o treinador, não, esse aqui eu quero aqui, a gente não sabe. Então não tem nada ainda, cara. Eu tô muito preocupado com isso, cara. Eu tô muito preocupado com isso. E passa muito rápido. Passa muito rápido. Esse ano, tu começa o Campeonato Gaúcho, eu tava vendo a tabela, é jogo de 3 em 3 dias praticamente. Sabe, 3, 4 dias no máximo intervalo. Ah, não, mas ninguém dá bola pra isso. Toma uma pancada 2 rodadas aí e daqui a pouco tu começa a aparecer nos sites, no teu canal, no meu canal, qualquer um dos dois lá na parte de baixo da tabela, torcedor não quer nem saber, cara. A gente vive ainda dessa essência, dessa rivalidade. É isso que mantém a dupla Grenal com as portas abertas. Agora, no caso do Grêmio, é claro que gera uma expectativa, mas o grande temor é a situação financeira. A frase do Alex Leitão, que é o CEO do Grêmio, quando ele diz que o Grêmio é um paciente em coma, sabe? Pra mim, assim, ó, ele foi às ganhas para derrubar na elegância o discurso flácido e um falso otimismo do presidente Guerra. Porque primeiro ele fala o seguinte, olha, pô, e aí alguém pergunta lá pra ele, o Alex Leitão, e essa situação aí dessa nova patrocinadora Master, que pode atingir a casa dos 50, 60 milhões, ele vai dizer, olha, para os negócios muitas vezes é bom trabalhar em silêncio. Porque, claro, o presidente colocou um valor. O presidente Guerra botou o teto. Ele botou o teto. Se eu tô negociando... Tu lembra? Eu contei hoje no Futebol Alegria do Grêmio. Lembra a história acho que era o Cláudio Freitas, que jogava lá no Passo Fundo, e ele tá para acertar com um da dupla. Acho que ele acerta com o Inter. E aí o empresário, ele ganhava tipo 5 mil lá. O empresário meu, olha aqui, ó. Que na época não tinha empresário, né? Um amigo dele lá. Cara, vai lá, mas é o seguinte, ó. Cara, tranca o pé com os caras, meu. É o dobro do que tu ganha aqui, é pelo menos 10 mil. E os caras do Inter na época estavam dispostos a pagar 50. E aí um dirigente muito experiente pergunta, tá, mas aí, Cláudio Freitas, o que tu imagina chegando agora em Porto Alegre e tal, saindo do interior? Não, primeiramente vou dizer um negócio aqui pro senhor, para não perder o seu tempo nem o meu. Por menos de 10 mil eu não assino.
O cara apertou a mão dele, negócio fechado. Fechado. Economizou 40. Então, é isso que aconteceu. Daqui a pouco o Alex Leitão, que vem lá do mercado norte-americano, outro dia, tu procura várias pautas assim sobre o mercado publicitário dos Estados Unidos, tu te apavora, porque os caras lá trabalham. Pô, eles têm competições que não tem rebaixamento. A MLS, a NFL, a NBA, o beisebol, e mesmo assim é uma doideira. Os caras gastam, consomem, e marketing publicitário, e tudo é muito caro. Esse cara chega para trabalhar num outro tamanho de business. O que ele deve estar pensando? Mas, presidente, o senhor não pode dizer qual é o valor que o senhor está achando. O cara deve ter. Eu não sei se ele vai conseguir vender a camisa mais caro, tá? Mas ele seguramente deve ter pensado. Mas peraí, presidente, a camisa do Grêmio? Porque nós temos que pensar diferente, Baldasso. Eu acho que esse tipo de atitude desse CEO, ele puxa os dois para cima. Eu já sou contrário a essa ideia de que tem que ser a mesma patrocinadora, Baldasso. Tem que romper essa bolha. Tá na hora do Grêmio ter um, o Inter ter outro, e vende esses dois produtos. Porque cada um cobra o que quer daí, né? É outro tamanho de negócio. Então, quando ele diz isso, ele dá uma pancada na elegância no presidente Guerra. E quando ele diz, depois do presidente falar que a situação financeira era uma maravilha, ele não disse com essas palavras, mas ele tentou demonstrar, poxa, chega o cara e diz assim, não. O Grêmio é um paciente em coma. Dá-lhe outra pancada num certo chá de realidade. O presidente Guerra, ele conseguiu fechar com chave de ouro. Que administração infeliz que ele teve em todos os âmbitos. Todos os sentidos. Eu vou te dizer que tem um que, para mim, talvez não seja o mais importante, mas para mim talvez é o que tenha me chamado mais atenção. A dificuldade e a incompetência que a gestão Guerra teve de se comunicar com o torcedor neste período dele. É um negócio incrível, cara. E isso aí a gestão do Odorico abre com uma aula de comunicação. Uma aula de comunicação. A manifestação do CEO do Grêmio falando do paciente em coma, ela é fortíssima e absolutamente necessária, porque ela passa um recado importante pro mercado, ela passa um recado importante para a imprensa, ela passa um recado importante para a torcida, para a imprensa também. Até o nível de cobrança ele modifica em cima dessa declaração. Então é fundamental, cara. O Baldasso, tu faz uma posse na segunda-feira e tu diz assim, pessoal, quarta-feira, 12h30, coletiva aberta a todos que quiserem perguntar com todo o departamento de futebol. Tava todo mundo na bancada e o presidente tinha uma viagem logo depois, no meio da tarde, pro congresso lá da CBF. Ou seja, tá se abrindo o Grêmio de novo pro torcedor. É essa a mensagem aqui, não temos que esconder. Até porque não pode esconder, tem que mostrar. E tem algumas coisas que, olha, eu vou te contar o quanto tem a percepção equivocada das pessoas que estão num processo que eles quiseram estar. O presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Felipe Jardim, que gosta de ser chamado de Fio Jardim, ele faz ele comandou, obviamente, o protocolo, né, nessa cerimônia de posse na segunda-feira, e eu estava acompanhando lá no meu canal e no canal da Rádio Mortal. Ele abre a noite, entre outras pessoas, agradecendo e parabenizando a presença de jornalistas e comunicadores. E ele dá uma aula de o quanto é importante para o clube e o entendimento que se deve ter da necessidade, sim, de se trabalhar em perfeita convivência com a imprensa. Aí a nova gestão abre para perguntas e o presidente Guerra dá boa noite para várias pessoas e sequer cita a imprensa. Aí tu vê, esse era o momento da grandeza, sabe? De sair por cima. Porque todo mundo, me conta um presidente que não teve problema com a imprensa. Olha o que é o Barcelos, ô Baldasso. O Barcelos talvez seja dos caras que mais toma pancada da imprensa. E ele vai com aquele estilo político dele, vai de um lado, vai pro outro. Inclusive, né? Nesta sexta-feira tá marcada, né? Ali por volta de meio-dia, um pouco antes do meio-dia, tá marcada uma entrevista com ele. Ele não foge. E era o cara que poderia fugir o tempo inteiro da imprensa. Cara, os grandes vencedores dirigentes da história da dupla Grenal tomaram muito pau. É que a gente não lembra agora. Sabe o que esses dias me veio como brincadeira, os caras botaram uma listagem de conversas no Orkut em 2006. Entre a Libertadores do Inter, que o Inter ganhou a Libertadores, entre a Libertadores e o Mundial. Era uma listagem de Colorado assim, esse Carvalho aí
Tinha que pedir para sair. Esse Fernando Carvalho vai acabar com o Inter e tal. Todos tomaram um pau, velho. O Fernando Carvalho nunca deixou de Claro. responder uma pergunta da imprensa. Nunca deixou de atender alguém da imprensa. E tomava pau, como todo mundo toma. Nisso, realmente, o Barcelos não dá para reclamar muito. Ele apanha, mas ele, né? Ele é bom de oratória, dá as explicações dele, mas ele faz como tem que fazer. Não, nisso aí ele não tem. E ele sempre soube usar muito bem esse espaço. Ah, que pena, Baldasso. Queria Eu ficar queria mais usar tempo, mais mano. esse espaço, mas não tem como usar. Tchau. Valeu, beijo, tchau.